Olá, tudo bem? Hoje nós começamos a refletir um pouquinho no nosso tema a partir deste anúncio de uns 150 anos atrás, mais ou menos. Um anúncio que não é de um produto, é de uma pessoa, de uma mulher negra. Poderia ser eu, quem sabe poderia ser você. É um anúncio de alguém que tem filho, alguém que tem uma vida, que tem afetos, que tem sonhos, que tem suas lutas diárias, sendo tratado como se fosse um objeto que você descarta ou que você usa, sem nenhum tipo de respeito por aquilo que são os direitos básicos e fundamentais de uma pessoa, os direitos humanos. Poderia ser eu. Foi aqui no Brasil, somente em outro tempo. Eu trago esse anúncio para que a gente possa refletir um pouquinho sobre as diferenças entre moral, lei e ética. Ok? Vamos ver? Lembrando que existe diferença entre moral e ética. Né? A moral é aquilo que é histórico, que é concreto, que é praticado. Então, eu observo e posso dizer como as pessoas se comportam nesse tempo e neste lugar. Por exemplo, o anúncio que nós vimos mostra que a escravidão já foi moralmente aceita. Aquilo era comum, é um entre tantos e tantos anúncios. A moral, ela guia as escolhas dos sujeitos por meio de normas sociais que nem sempre são escritas. Ela diz respeito ao que ocorre, a ação concreta, né? A ética, não. A ética é uma teorização, uma generalização que analisa aquilo que ocorre, analisa o que os sujeitos fazem, que capta o porquê, os fundamentos da tomada de decisão. E então propõe algo sobre o que deve ocorrer, que não necessariamente é o que ocorre. A ética é uma reflexão. Logo, é possível que algo seja moralmente aceito, mas que o sujeito, a partir da reflexão e análise, diga: isto não é correto, isto não é justo. E no caso de algumas pessoas, quando viam esse tipo de anúncio, esse tipo de prática. Ok? Bom, é por isso que o campo ético, ele reproduz uma tensão sempre entre os valores morais da sociedade e o agente, ou o sujeito, que é um indivíduo. Os valores morais de uma sociedade, aqueles que acontecem, que são concretos, não necessariamente são aqueles que o indivíduo, que o sujeito reflete como sendo corretos. Porque não necessariamente eles são corretos. Né? E aí nós temos uma diferença entre o que é socialmente aceitável e o que é justiça. Não sempre coincidem. Né? E as heteronomia, eu me submeto completamente às normas externas, ao que os outros esperam de mim, ao que a sociedade espera. Então, se há venda de escravos, eu posso vender, ou eu posso aceitar a minha condição de escravidão. E a autonomia, que é essa capacidade de se autolegislar, de julgar, de refletir e decidir por si. Bom, essa habilidade de refletir na antiguidade era considerada a base tanto de um comportamento individual único, quanto de um comportamento social justo. Um individualmente justo, socialmente justo. Por isso, a ética e política eram vistas como inseparáveis, e a política é a continuação da ética. Isso foi até o medievo, até esse cara, Maquiavel, aparecer e começar a mostrar que ética e política estavam já operando como sistemas separados. E mais, que poderiam até ser opostos. Por quê? Porque, diante de ameaças à sua existência, o Estado poderia tomar medidas para se proteger, mesmo que ferisse valores éticos e morais. Percebe?
O Estado passa a ser visto como aquele que tem suas próprias razões. Então, o Estado, na modernidade, é essa instância de um exercício do poder político. É o Estado que o exerce. A origem deste poder político, nós vamos ver que podem ser existem algumas fontes diferentes, mas o exercício do poder político agora não é essa coisa mais abstrata de estar distribuído na sociedade, não, ela é concretamente exercida pelo Estado por meio dos seus aparatos jurídicos, a legislação e o monopólio da força física para garantir o cumprimento da legislação. Isso tira do indivíduo o papel de fazer justiça com as próprias mãos, busca dar uma civilidade ao convívio. O Estado, como fruto de um contrato social, que é algo que nós já vimos, é algo que aparece em Hobbes, em Rousseau, aparece em Locke, em Hume, tem diversas formas pelas quais os indivíduos abrem mão daquele que é o seu poder individual para depositá-lo nas mãos de uma liderança, eleita ou não, que passa, então, a ter a responsabilidade de garantir a sobrevivência do grupo, de protegê-lo, de representá-lo. E, neste caso, também de fazer cumprir, de fazer regras jurídicas, legais, e fazê-las cumprir por meio do monopólio da força. Com isto, acaba essa questão de um contra um, de um contra todos, e as demandas individuais são levadas ao Estado, que julga e decide se será feito algo a respeito ou não. O Estado faz a justiça, ele tem o não atualidade da justiça. Não posso mais chegar e dizer, ele me olhou feio, eu não gostei, eu vou para cima dele. Não, agora eu faço uma denúncia, o Estado apura, e quem tem o monopólio da punição é o Estado. Todo julgamento é feito por meio de leis. Isso é o que nós chamamos de Estado de Direito. O Max Weber coloca aqui o Estado é a instituição política que é dirigida por um poder soberano, eleito ou não, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território. Isso é importante. Isso é sempre circunscrito a um espaço, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Então, em troca da proteção, os indivíduos, da proteção do Estado, os indivíduos transferem, de alguma forma, esse seu poder individual para uma determinada liderança. E de onde vem o poder? Como é que esse poder é legítimo? Depende do modelo de Estado. No Estado teocrático, então se diz que vem de Deus. Quem é que vai governar? O eleito por Deus, o soberano eleito pela divindade. Aí, qualquer que seja, quaisquer que seja. É uma monarquia hereditária, há um direito familiar, uma tradição. Então, a gente vai ter aquelas monarquias, aquelas linhagens que remetem a séculos. Na aristocracia, os melhores, obviamente, de acordo com o entendimento do grupo que está no poder. Melhores para quem? E na democracia, deriva do povo, que é o que está na nossa Constituição, que todo poder emana do povo. É o que está hoje na Constituição, não que necessariamente tenha sido sempre assim. Nós temos, aliás, não apenas a primeira ou a segunda, nós temos algumas constituições. 1824, a primeira, 1891, República, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988. Ufa, essa é a nossa, que está em vigor. A primeira, nossa primeira Constituição, ela foi outorgada por ele mesmo, Dom Pedro I. Estabelecia 4 poderes: o moderador, que pairava sobre os demais, exercido por ele, o executivo, o legislativo e o judiciário. Este poder moderador, por ele exercido, era soberano.
Aliás, Dom Pedro outorgou, ele elaborou e outorgou esta Constituição. Algumas peculiaridades aqui são que havia uma religião oficial, católica romana, então Estado e Igreja eram ligados, não eram separados, e a escravidão, que era um direito constitucional, em detrimento do direito básico à vida e à liberdade. Lembrando que isso vem já alguns anos depois de se começar a discutir as questões da igualdade entre todas as pessoas. Né? Em 1988, nós temos a atual Constituição, depois de um longo caminho. E após um período de ditadura militar, sem eleições diretas, então nós tivemos aquilo que é conhecido como a Constituição Democrática. E ela estabelece que o nosso regime é democrático e que o poder emana do povo, que por ele deve ser exercido. De que forma? Pelo voto direto, secreto, obrigatório para maiores de 18 anos, homens e mulheres e quem quer que seja. E o que é importante nós frisarmos aqui é que ela estabelece os direitos sociais, diferencia direitos sociais e políticos. Os direitos sociais são aqueles fundamentais, aqueles que uma pessoa tem por existir, simplesmente por existir. Nasceu, tem direito. Eles não dependem de um documento, eles não dependem de uma declaração de alguém. A existência traz consigo esses direitos sociais, né? De 3 dimensões: os individuais, a liberdade física de expressão, de consciência, de propriedade, a liberdade de cunho, a segunda dimensão, né, de cunho econômico, então direito a as melhores condições de vida social e econômica, e aí o Estado precisa atuar para efetivá-los. E a terceira dimensão é a proteção de grupos humanos, como família, povo e nação, são os direitos difusos, ou direitos coletivos. Esses direitos sociais estabelecidos na Constituição de 88 asseguram que direitos humanos, os direitos básicos, reconhecidos como tal, também são a base da nossa legislação, para que não ocorram mais anúncios como os que vimos no início desta aula. Foi fruto de um intenso debate em uma Assembleia Constituinte, e ainda assim é preciso estarmos atentos sempre para que sejam cumpridos. E atentos para que a nossa moralidade, aquilo que a gente faz no dia a dia, aquilo que é concreto, reflita o pleno exercício dos direitos humanos fundamentais, dos direitos sociais que estão na Constituição, para que não seja apenas uma carta, um papel, um texto, mas que sejam, de fato, os fundamentos para construirmos uma sociedade mais justa e que possamos a cada vez aperfeiçoá-los. Obrigada e até a próxima.